Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Domingo, 6 de agosto de 2023. Hoje a igreja comemora a transfiguração do Senhor. Inclusive, tem o vídeo que nós fizemos lá no Monte Tabor, onde, de acordo com a tradição, aconteceu a transfiguração. Eu vou deixar para você ali na descrição o link para acessar e conhecer este lugar encantador. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que a gloriosa transfiguração do vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Amém. Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho segundo Mateus insiste na vinda do reino dos céus. Portanto, o de Mateus é o Evangelho da Igreja, ou seja, do povo de Deus guiado por sua cabeça e mestre Jesus Cristo. O texto que narra o acontecimento da transfiguração e faz parte de um trecho do Evangelho em que o evangelista desenvolve o tema do início da vinda do reino em um grupo de discípulos que depois formarão gradativamente o corpo da igreja. Encontramos a história da transfiguração em todos os sinóticos. Está no capítulo 9 de Marcos, também de Lucas, e encontramos também uma referência a este acontecimento na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos de 16 a 18, também no texto de Mateus, capítulo 17, que é o evangelho de hoje. Porém, apresenta, claro, algumas diferenças. A história se encontra imediatamente após o primeiro anúncio da paixão e a enunciação das condições necessárias no seguimento de Cristo. Também o acontecimento da glorificação do Filho do Homem na glória do Pai, Mateus capítulo 16. Antes da glorificação, Jesus deve ir a Jerusalém para o cumprimento do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição, Marcos 16. Quem deseja e quer seguir a Jesus deve negar-se a si mesmo, levando também a cruz e seguindo o Mestre. Só assim será possível participar da sua glória. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la. Quem não aceita o acontecimento da cruz na vida de Cristo e, portanto, no programa de seguimento, são considerados por Jesus como Satanás, porque não pensam segundo Deus, mas segundo os homens. A expressão que Jesus dirige a Pedro, Afasta-te de mim, Satanás,
nos lembra uma expressão semelhante usada por Jesus na parábola do juízo final, quando o Filho do Homem vier em sua glória, Mateus 25, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa maldição é dirigida àqueles que não reconhecem o Senhor e, portanto, não fazem parte do seu reino, não realizam a sua vontade de amor sobre o mundo. Segue-se então a história da transfiguração, com a pergunta sobre a vinda de Elias e a cura do epilético endemoniado, Mateus 17, de 10 a 21. Depois destes acontecimentos, Jesus anuncia pela segunda vez a sua paixão. E na questão do pagamento do imposto para as necessidades do templo, Jesus joga com as palavras sobre a realidade de filiação, Mateus capítulo 17, versículos de 24 a 27. Na transfiguração, o Pai declara que Jesus é o Filho amado, em quem me comprazo, escutem-no. Também nós, nele, somos filhos do mesmo Pai. Mateus capítulo 5, capítulo 17. Jesus então se apresenta a nós como um guia no caminho para o reino. Na história da transfiguração, Jesus é apresentado como o novo Moisés, que se encontra com Deus no alto de uma montanha, na nuvem clara, com o rosto resplandecente. Até Moisés encontra Deus na nuvem no Monte Sinai, Êxodo 24, com o rosto brilhante, Êxodo 34. Elias também encontra o Senhor no Horebe, a montanha de Deus, 1 Reis capítulo 19. Quanto ao evento do Sinai, Êxodo 19, também aqui na transfiguração há a revelação da nova lei, ouvir o Filho amado em quem Deus Pai se compraz. Esta nova lei dada por Deus no Tabor através do novo Moisés nos recorda o que disse o patriarca no livro do Deuteronômio: o Senhor teu Deus te levantará no meio de ti, entre os teus irmãos, um profeta igual a mim, tu o ouvirás. Deuteronômio capítulo 18. Nesse texto da transfiguração, mais importante do que a lei, da qual Jesus é o cumprimento, portanto, depois da visão, os apóstolos não viram outro senão somente Jesus, destaca-se a revelação do Pai, que proclama a filiação divina de Jesus Cristo. Filho, em quem me comprazo. E quando Jesus morre na cruz, o centurião exclama palavras de revelação e fé. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27. A descoberta da identidade do Filho desperta o temor de Deus nas três testemunhas, prostrando-se com o rosto por terra. Já no início do Evangelho, no nascimento de Jesus, os magos entraram em casa, na gruta, e viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Mateus capítulo 2. Uma reação semelhante também encontramos no Evangelho de João, após a auto-revelação do Senhor na história da prisão de Jesus no Getsêmane. Jesus disse-lhes: sou eu. Assim que ele disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. João capítulo 18. E também no Apocalipse, João, arrebatado em êxtase, Apocalipse capítulo 1, vê alguém semelhante a um filho do homem. O seu rosto era como o sol quando brilha com toda a sua força, e por causa desta visão cai aos seus pés como morto. O apóstolo, em Romanos capítulo 14 e também em Filipenses capítulo 2, proclamará que diante do Senhor, no nome de Jesus se dobrará todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e que toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta visão está intimamente ligada ao mistério da Páscoa, é semelhante a uma aparição de Jesus ressuscitado em toda a sua glória. É o novo anúncio da vida futura. Por isso, descendo do monte, Jesus lhes ordenou: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. O Antigo Testamento traz vários elementos que encontramos agora na transfiguração do Senhor. E o Novo Testamento renova aquela teologia bonita de que, antes da glória, devemos passar também pelas adversidades da vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e muita luz, a luz transfigurante do Senhor para o seu dia. Até amanhã.